Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O governo de Alberto Fernandes está, no atual momento, sob forte pressão. De um lado, existe uma frente ampla contra o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que pede para que o dinheiro usado no pagamento do fundo acabe sendo canalizado para melhorar os salários e aumentar os orçamentos de saúde, educação e habitação. Toda essa pressão surge justamente no momento em que, do outro lado, Alberto Fernandes está sendo pressionado pelas negociações de refinanciamento junto ao Fundo Monetário Internacional, o refinanciamento de uma dívida de 44 bilhões de dólares, o refinanciamento que vai exigir da Argentina medidas suplementares de austeridade para tentar recuperar a credibilidade e o equilíbrio de suas contas. É importante destacar que a Argentina, ao longo das últimas 2 décadas, desde o Curralito, a crise do Curralito em dezembro de 2001, nunca mais conseguiu ter aí uma situação de solvência, uma situação de tranquilidade no que diz respeito às suas contas externas. A Argentina está tendo permanentemente saídas de dólares superiores à entrada, o que invariavelmente acaba forçando o país a buscar a ajuda de organismos multilaterais, como é o caso do FMI. E mesmo pegando recursos emprestados do FMI, a Argentina não consegue pagar o próprio FMI e acaba sendo obrigada a buscar um refinanciamento, a buscar alternativas para postergar o pagamento, mesmo que isso envolva, eventualmente, algum tipo de compromisso extra com a austeridade ou algum tipo de compromisso que faça com que os argentinos possam aumentar a sua credibilidade diante dos credores externos. É interessante observar o contraste da Argentina com o próprio Brasil. O Brasil é credor externo líquido, uma vez que tem reservas internacionais superiores à dívida externa pública essa que é bastante reduzido. Portanto, o Brasil não precisa recorrer ao Fundo Monetário Internacional, muito pelo contrário, o Brasil tem crédito junto ao Fundo Monetário Internacional de recursos de nossas reservas internacionais que foram lá colocados. O contraste em relação aos nossos vizinhos acaba sendo muito significativo. Só para explicar um pouco melhor qual é o drama, qual é o problema da Argentina, a Argentina, assim como o Brasil, é um país que costuma ter déficits em transações correntes. As transações correntes que somam a balança comercial, com a balança de serviços, com a conta de renda primária, com a conta de renda secundária. A balança comercial registra exportações menos importações de bens, a balança de serviços, exportações menos importações de serviços, a renda primária remessas e recebimentos de juros, lucros e salários, e a renda secundária, doações. Quando somam-se os saldos dessas 4 contas, a Argentina acaba, na prática, sendo deficitária e ela precisa constantemente atrair investimento estrangeiro para manter o seu balanço de pagamentos equilibrado. O grande problema é que a Argentina suscita muita desconfiança em função da enorme incerteza que o país apresenta e também em função das enormes oscilações que têm acontecido em termos de política macroeconômica no país. Diante disso, a Argentina, que já é um país bastante endividado junto à comunidade internacional, acaba tendo enorme dificuldade para trazer dólares e compensar os seus déficits em transações correntes, que são bastante significativos. Conforme a história vai se repetindo, a Argentina vai tendo cada vez mais vulnerabilidade externa, aumentando o seu endividamento e criando uma situação de difícil administração. No final das contas, a gente está falando de um país vizinho que tem na situação externa o seu grande ponto de fragilidade. Não que a Argentina não tenha outros problemas, como é o caso da inflação, do crescimento econômico, da falta de crescimento econômico e do desequilíbrio das contas públicas, mas sem dúvida alguma o problema mais sério, mais severo é o desequilíbrio das contas externas. É o desequilíbrio das contas externas que acaba efetivamente trazendo desdobramentos para a macroeconomia doméstica. Eu lembro sempre da frase do economista brasileiro Mário Henrique Simonsen, que dizia
que inflação aleja, balanço de pagamentos mata. É o caso da Argentina. A Argentina tem uma inflação elevada, mas tem um balanço de pagamentos desequilibrado que acaba restringindo todo o funcionamento de maneira minimamente saudável da economia do país junto à comunidade internacional. Vamos seguir acompanhando aqui no Petit Jornal o que vai acontecer. O presidente Alberto Fernandes muito pressionado para romper com o Fundo Monetário Internacional, mas ao mesmo tempo precisando do Fundo Monetário Internacional justamente para ter uma situação externa minimamente execuível e sustentada mesmo no curto prazo. A ver o que acontece. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pelos nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Sem eles, não teríamos como produzir conteúdo, não teríamos como manter esse projeto de pé. No mais, eu sou o Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.